A sua história está se tornando centenária. Nós estamos falando aqui da Companhia dos Ingleses. No seu centenário, em 4 de novembro de 1924, portanto, há 100 anos, eles adquiriram 31 mil alqueires de terras de Nhonhô Magalhães. A transação foi publicada em todos os jornais da época, porque foi um valor vultuoso, pago para a época. 20 mil contos de réis, o maior cheque já emitido na história do Brasil. Sabia? E é sobre esse centenário da Companhia dos Ingleses que a gente vai tratar agora, para aqueles que conhecem um pouco da história, rememorar, e para aqueles que não conhecem essa história, saber do que se trata. Para isso, escolhemos, talvez, o cara que mais entende, ou pelo menos mais detém, esse acervo da história da Companhia dos Ingleses. Salvador Scuti Júnior, mais conhecido como Dude, e é ele quem vem ao programa para contar essa história aqui a vocês. Bom dia, Dude Scuti, obrigado pela presença, viu? Bom dia a todos, bom dia ao pessoal de casa. Estamos aí, né? Querendo soltar o rojão para os ingleses, né? Que chegaram aqui exatamente há 100 anos atrás, né? Você vê como o tempo passa, né? E por que os ingleses? Para uma região que até então era escolhida por estrangeiros japoneses, italianos, predominantemente, né? Por que os ingleses escolheram Matão? Então, as companhias inglesas elas estavam mais ligadas ao comércio de café, né? E as companhias francesas mais ligadas ao comércio de açúcar. E o Edward Johnston, que é o famoso inglês, né? Que, aliás, quando a companhia dele chegou aqui, ele já tinha até falecido, era a sequência das empresas dele, né? Que ele montou durante todos esses anos, várias empresas até chegar em 1924, e uma delas, que é a Brazilian Warrant, adquire as terras da Seis Maria do Cambuí do Nhonhô. Porque ele já tinha uma atividade de café muito grande, desde quando ele chegou aqui no Brasil, em 1842, com 17 anos de idade, ele já começa a negociar café. E até então não parou mais. Então ele vem até 1953, quando ele vende a companhia pro Dr. Walter Moreira Salles. Que vem a ser hoje Cambuí. Que vem ser hoje a Cambuí. E desde quando ele adquiriu a Cambuí, várias coisas aconteceram, né? Igual em 1929, quando acontece a quebra da bolsa. Aí acabou com os cafezais, né? Acabou. Como os ingleses eram muito fortes e tinham muita atividade, tinham muito café, eles, lógico, sofreram um baque, mas nem tanto como quem tinha apenas uma fazenda, né? Eles tinham várias fazendas. Porque antes deles comprarem a Cambuí, eles fomentavam café, fomentavam fazenda, tinham várias fazendas. Então a Cambuí, para eles, foi mais uma bem grande, né? E compraram porque já tinha uma infraestrutura que o Nhonhô Magalhães havia construído. Senão eles também não teriam comprado uma gleba de terra tão grande assim. A questão dos 31 mil alqueires é na origem dela. Quando o Nhonhô vendeu, já tinha apenas 27. Porque a Cambuí teve 6 donos até hoje. E um deles, o Gavião Peixoto, ele vendeu e cedeu uma parte para o governo do estado em 1800, no final de 1800, para construir o núcleo colonial Nova Europa, Nova Paulicéia e Gavião Peixoto. Então as terras da Cambuí, elas iam aqui de Matão até o Rio Jacaré. Então o Gavião Peixoto está dentro das terras da... E como os ingleses sofreram esse baque também no café, logo em seguida eles já tinham plantação de algodão, desenvolvimento, o Nhonhô já tinha também, eles resolvem construir a Óleos Cambuí para industrializar o caroço do algodão. E assim foi feito. Né? Então eles eram
eles eram pé firme, viu? Eles não tinham sábado, não tinham domingo. Ali era só trabalho. Quer dizer, adquiriram em 1924 e 5 anos depois, menos, a quebra da Bolsa de Nova York e o café foi... Quer dizer, a história está aí para quem quiser ler, né? Tinha tanto café... Que queimavam. Que o governo comprava uma parte lá, preços baixos, ou então o próprio produtor queimava, ateava fogo. Jogavam café no mar. Porque não tinha, era muito café para nenhum comprador, né? Afinal de contas, Exatamente. O Brasil fez na época da Bolsa de Nova York o seu melhor ponto de venda, quer dizer, jogou tudo ali como se você colocasse todos os ovos num ninho só. Que não deixamos de fazer hoje. A China é grande comprador de commodities também, né? Muita gente diz isso. Peraí, não temos que diversificar um pouquinho, porque senão a gente fica muito na mão dos chineses. Mas nada a ver com a história lá. A história, quer dizer, 5 anos depois, o que era a razão do negócio, o mote de comercial e de produção deles, quebrou. Só na Cambuí que eles haviam adquirido tinha 3 milhões de pés. Nossa. E o que sucedeu o café? O algodão? O algodão. O algodão. E o interessante é de que... novo monocultura ou eles diversificaram depois disso com medo de ter uma atividade Não, eles continuaram com o café. O café continuou. Quando o Nhonhô vende a companhia as terras para os ingleses, ele segura 2.600 alqueires em Nova Europa e ele monta uma fazenda tripé. Gado, café, que ele não havia desistido do café, e cana. E ele traz uma usina da França para fazer açúcar, em 1928. Ela começa a trabalhar em 1930, e foram entrevistar ele sobre o novo investimento dele, né? E ele fala, eu entro nos anos 30 adoçando o café amargo dos paulistas. Eu vim aqui falar dos ingleses, mas eu sou apaixonado pelo Nhonhô, então eu acabo sempre indo dando para a história dele, dando uma beliscada no Nhonhô, né? Porque a história do Nhonhô é muito interessante, porque ele veio do nada, né? Ele costumava dizer que ele plantava café com cuspe, porque antigamente se você fazia um papagaio e tinha que ir na coletoria recolher um selo e colar o selo no papagaio e lá no banco. O que é papagaio? Um financiamento. Perguntando exatamente que as pessoas às vezes não sabem. Então ele comprava o selo, né, na coletoria, passava e pregava. E ele guardava esse papagaio num quadro, punha atrás da mesa dele, dizendo que aquilo era um troféu que a terra tinha dado para ele. Então, acho que ele tinha a mesma filosofia dos ingleses, o mesmo punho forte dos ingleses. Mas os ingleses, eles deixam um legado aqui maravilhoso, né? Porque eles ficavam, apesar de eles terem ficado aqui 30 anos, eles trouxeram administração, informação, tecnologia, como nunca, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que era a relação da companhia com o Matão? Relação e relacionamento. Então, eu acho que era mais dos funcionários mesmo, né? Porque Matão, ela está fora da Seis Marias do Cambuí. Ela tá, as cidades aqui da região, elas nasceram nas divisas das Seis Marias, né? Por exemplo, São Carlos está na divisa da Seis Marias do Monjolinho com Seis Marias do Pinhal. Araraquara está na divisa da Seis Marias do Ouro com a Seis Marias de Cruzes. Matão está na divisa da Seis Marias do Cambuí, bem na divisinha. Então, Matão está na Seis Marias ao lado, né? Olha, todos tinham uma relação dos funcionários, do comércio, né? Eles acabaram impactando muito o comércio de Matão. O Pelanca tem uma frase que ele fala que teve uma época que o centro de Matão era a Boa Vista, que as Seis Marias, na época, eles dividiam elas em várias fazendas, que era um modelo administrativo, porque era muito grande. E então, Boa Vista era uma seção importante, porque tinha a parte administrativa, o almoxarifado, o terreiro de café, as tuias, né? O centro de pesquisa, o centro de telefonia.
Então, quando saía a folha de pagamento, aquilo lá era uma coisa extraordinária. Eles chegaram a ter 12 mil funcionários, quando o Matão tinha 3.500 habitantes. Mas, ô Dude, a minha próxima pergunta é exatamente cai nesse contexto aí dos operários, dos trabalhadores. Está falando de um universo de 12 mil. Você imagina quantos habitantes tinha Matão? 3.500. Então nós estamos falando aqui de 4 vezes mais a própria população, de alguma forma vinculada como aos a companhia era negócios muito deles. grande, né? Tinha muitos desses funcionários que acabam ficando, por exemplo, a seção da Virgínia estava lá em Gavião Peixoto, então eles não vinham para cá, né? Como aqui a parte aqui mais próxima da cidade acabavam vindo para cá, né? Mesmo porque tinha o ramal da EFA, Silvânia Tabatinga, que o Gavião Peixoto tentou construir esse ramal para valorizar as terras dele, né? Que ele que vende para o Nhonhô. Então, mas não chegaram a terminar esse ramal, ele não chegou a Tabatinga, porque o interesse era unir a EFA à Douradense. Faltaram alguns quilômetros. Sei. Então, quem estava lá no fundo, até Araruba, lá mais no fundo, tinha oportunidade de pegar esse trem e parar na estação de Turiba. Aí tinha acesso à cidade. Mas, infelizmente, também esse ramal, em 1964, ele foi desmantelado. Do que era composta essa população de trabalhadores? Porque nós estamos falando aqui que esse grupo adquiriu essas terras 20 e poucos anos depois do fim da escravidão. Adotada o fim da escravidão aqui no Brasil, o negro não queria trabalhar mais nas fazendas. Ele veio para as cidades. Essa história era tão... E veio sem profissão, né? Porque sim, e sem onde morar. É. Foi aí que nasceram as favelas. Contei aqui outro dia um pouco da história das favelas. Porque eles chegavam nas cidades e as boas terras já tinham donos. Geralmente grandes e poderosos fazendeiros. Eles foram para o morro. E aí nasceu o que nós conhecemos hoje como favela. Mas não... Aí, na época, houve um grande êxodo, de novo, de italianos, japoneses. Matão teve muito japonês aqui, é bom que a gente saiba. Embora hoje seja difícil ver um descendente entre nós aqui, mas houve uma grande população de japoneses e italianos que para cá vieram porque eles iam conseguir a terra deles mesmos. Mas chegaram aqui e encontraram exatamente esse quadro em que até tinha terra para lavrar, porém, sob o domínio de grandes propriedades e grandes grupos de fazendeiros, né? Quem era, na época, o trabalhador que compunha esse grupo empresarial? Era tudo isso. Era o brasileiro, era o português, era o italiano, era o japonês. E eles trabalhavam como meeiros também, como funcionário e como meeiros. Que era a forma jurídica da época. Davam o Nhonhô, davam uma área de terra para eles, dava a muda, eles iam lá, trabalhavam, cultivavam, colhiam, entregavam na tuia. Exatamente. Até eu tenho algumas moedas que valiam um saco de café em nome da Cambuí, que depois o meieiro trocava isso por dinheiro. Do Kassato Maru, que foi o primeiro navio japonês que chegou aqui, em 1908, já tinha famílias do Kassato Maru quando o Nhonhô comprou do Gavião Peixoto em 1911, ele encontrou imigrantes japoneses na seção de Virgínia tocando um pequeno engenho. Vindos pelo Kassato Maru. Pelos Kassato Maru, porque era 1911, né? 1908. Você veja, né? Fazia pouco tempo que essa imigração... O doutor Adail escreveu um livro sobre imigração japonesa, né? Eu sempre estava em contato com o seu Azor, com o Adail, com o seu Luiz Marques, eu tinha bastante contato, ajudei eles, a gente trocava muita ideia, né? Eu conversei muito com essas pessoas de idade, né? O seu Grosma, ganhei muito material do seu Grosma, o seu Grosma me deu livros do Nhonhô.
interessantíssimos, né? Estão tudo guardadinho lá. E até eu trouxe, mas esqueci no carro. Eu tenho um livro sobre o Edward Johnston, que é o inglês que veio para cá, quando ele comemorou 100 anos de Brasil, em 1942, ele escreveu esse livro da companhia dele, e eu tenho um exemplar desse. Interessante, né, minha gente? Olha que história, né? E de fato, a relação de trabalho da época, já que estamos discutindo hoje no Brasil se é 6x1, 4x3, sei lá o quê, a relação era de meeiros, instituída pelo senador Vergueiro, porque terminada a escravidão não havia um regime de trabalho que regulasse essa relação de trabalhador e fazendeiros. Então ele criou no Senado, que é o senador Vergueiro, que dá nome a uma das importantes avenidas de São Paulo, ele instituiu no Brasil essa forma jurídica do meeiro, como se dissesse pela expressão meio a meio. Exatamente. Talvez nem fosse bem meio a meio, mas a ideia, pelo menos, central era essa, né? E a gente vai vendo a história como... A gente só entende o presente se a gente conhecer o passado. Pois é. Senão não tem jeito. Nós não podemos deixar ele se perder, né? Não é? E você, Edu, discute, por que esse assunto, por que esse tema, por que essa história te interessa tanto ao ponto de você estudá-la e se dedicar a ela? Porque eu nasci no Cambuí de Café. Meu pai já não existia mais a companhia. Eu nasci em 60, a companhia acabou em 53. Mas o pai da minha mãe era marceneiro na companhia. Ele era os marceneiros da companhia eram artistas de primeira classe. O seu Grossman gostava muito do trabalho do meu avô. O meu bisavô, imigrante italiano, foi colono da Cambuí. Então, da parte das duas famílias trabalharam na Cambuí. E eu passei minha infância na Boa Vista, porque logo depois que eu nasci, meu pai saiu do Cambuí e veio para Boa Vista. Então eu brincava no meio daquilo tudo. Eu brincava no terreirão de café, na marcenaria, na fábrica de óleo, ia no grupo escolar Leopoldina Meira de Andrade. Então, aquilo ali... Aí, em 69, eu fui para São Paulo. Meu pai, trabalhando os negócios dele, precisou um dos irmãos ir para São Paulo. Eu fui para São Paulo em 69 e voltei em 79. E sempre foi... eu sempre gostei de conversar com pessoas de idade. E eu obtive muitas informações. Eu não tenho registrado, porque estão tudo na minha cabeça, que as pessoas me contavam. E eu vi elas contando assim com aquele entusiasmo, falavam com carinho, com uma coisa que foi boa, apesar de ter sido sofrido, trabalhado. Então isso foi me chamando a atenção, aí eu fui interessando pelo tema, aí fui pesquisando o tema, e eu vi que era uma coisa muito grande, né? E aí eu fui colecionando coisas, até que meu pai compra a fábrica de óleo completamente abandonada. Aí meu acervo cresce um pouco, não parei de angariar coisas e estou aí até hoje. Mas eu sinto que desde 78, 79 que eu comecei tudo isso, já mais de 40 anos, eu sinto que eu acho que eu já corri minha maratona. Eu estou querendo passar o bastão. O que há de certo é que não ficaremos aqui, né? Pois é, essa é a minha preocupação. Vem a grande questão da pergunta seguinte. Nós vamos perder essa história à medida que perdemos os historiadores? Porque nós falamos... Se bem que o doutor Adail, antes que partisse, ele deixou um grande material, ele procurou materializar, né? Muito do que ele conheceu, estudou e pesquisou. E todos eles duvido que fariam o mesmo. Mas não está faltando juntar toda essa memória, tá. Seja pelo município, em parceria, num projeto que envolvesse você e tantos outros que tem aqui
acervos físicos ou conhecimento histórico. Tem muita gente, né? Para que isso tudo se concentre, vamos dizer assim, em materializasse num lugar só. Literatura, vídeo, acervo material, tudo num único lugar. Não está faltando isso. Tá. Antes que vocês partam, não que eu esteja desejando, mas um dia nós vamos. Não, mas e com vocês vai a história. Pois não tem como ser diferente, né? Eu tenho um acervo físico muito grande de peças, sem falar da parte arquitetônica, né, da fábrica de óleo que sobrou lá. Eu tenho máquinas, eu tenho o escritório da fábrica de óleo, ele continua com todas as mesas de jacarandá. Você entra no meu escritório, é um museu, né? Mas a gente se sente assim meio que sozinho, sabe? Porque como a pessoa chega, eu ajudei muito historiador da UFSCar, ajudei muito estudante em Matão, mas a pessoa chega, ela está com o material pronto, ela vem, absorve o material, vai embora, resolveu o problema dela. E eu tô lá batendo na tecla, né? E tem muita coisa que precisa de restauro, tem muito tema ainda que precisa de pesquisa. Eu já fui a Itu, atrás do Pedro José Neto, que é só para entender como é que ele chegou aqui no começo da Seis Maria do Cambuí, quando houve a história das Seis Marias. Elas foram distribuídas e ficaram adormecidas, não foram desenvolvidas, né? Então ficou um tempão tudo isso parado. Talvez porque tenha sido descoberto o ouro em 1698 lá em Mariana, e São Paulo e Minas era tudo junto, então muita gente foi para lá. Porque o que eles queriam na época? Era ouro, era riqueza, aqui não tinha, né? Então essas Seis Marias elas foram distribuídas em 1800 novamente, só que havia umas pessoas aqui, uns invasores, que um deles é Pedro José Neto, que depois a coroa portuguesa se acerta com ele, dá um pedacinho de terra para ele na Seis Maria do Ouro, e ele vem ser um dos fundadores da cidade de Araraquara em 1812. Como eu não pesquisei muito o Pedro José, eu tenho um espaço de tempo que eu não entendo na vida dele. Então já fui em Maitu, aí o arquivo histórico estava fechado lá. Agora eu fui na igreja São Bento de Araraquara, uns dias atrás, e ele está enterrado lá. Como fundador da cidade, ele foi enterrado na igreja matriz. Morreu num coice de mula. E aí eu precisaria do óbito dele. Aí, através do óbito dele, você vai puxando o histórico dele, né? Mas é só porque ele não foi assim tão importante na Seis Maria do Cambuí, né? Mas é só para posicionar a gente como é que a coisa veio. Mas tudo isso eu tenho lá nem sei quantos mil itens que eu tenho. Não, mas e não tô... o que eu vejo é que, por muito boa vontade, você se dedica a esse aspecto da história. Eu vi o Dr. Matuísque outro dia, que tem um trabalho bacana. Editou um livro com a história de cada nome de rua. Isso. E aí está contada muito da história de quem governou, de quem foi autoridade, nós conhecemos a história. Aí a gente vê lá, o Rogério Bordignon também tem um material. Assim, uns têm um acervo maior, outro menor, mas todos têm um propósito que é o mesmo. Com bastante... Me parece que falta a gente juntar a todos eles aqui. Que nem falou Rolando Boldrin, a reunir. Exatamente. Nós temos que reunir. Porque senão fica por disperso. Exemplo, o livro do Matuísque. Tem lá o Nhonhô, né, que é uma pessoa importante, que ele é nome de rua. Dá nome de rua. Mas e o Edward Johnston? Então. Né? E o Grossman? Isso pode ser acrescentado E o Dr. Walter Moreira Salles. Então tem vários personagens ainda aí que precisam ser enaltecidos. Né? Então, e tem várias coisas a ser pesquisadas ainda que você precisa de tempo.
É. Então o que vejo é isso. Resumindo, né, que há muita boa vontade das pessoas que se dedicam a essa história e por isso mesmo eles agem individualmente, ainda que o propósito seja beneficiar o coletivo, agem individualmente. E o que vai restar um dia do conhecimento todo deles não pode ficar no individualismo ou resumido a casa dele, um depósito que ele tenha, seja lá o que for. Pois é. Isso tem que vir para algum local que seja o centro de interesse geral. Digo mais, na minha opinião, se é que isso é possível, o município deveria adotar, quem sabe pensar nisso, ainda que seja uma aula por semana na rede que ele administra, quem sabe iniciar as nossas crianças na história do município, uma matéria, história do município de Matão, ainda que seja uma aula por mês. Por exemplo? Eu sou convidado para ir nas escolas, eu faço bastante palestra em escolas sobre esse tema. Mas o pessoal acaba muito funilando no Rolling Stones, né? Então, que na verdade o Rolling Stones nunca vieram para Matão, né? Veio Kate Richards e veio Mick Jagger. É assim, bom, é disso que a gente fala. O líder sempre do conjunto, que é o Brian Jones, estava tomando vodka na banheira lá em Londres, né? Mas sim, são grandes representações dos Stones. Não, então, são. Kate Richards e Mas Mick Jagger, a companhia dos ingleses, ela deixa eu pensei um que você ia legado. dizer que essa história toda não era verdadeira. Não, o Mick Jagger e o Kate vieram, né? Pois é, vieram e fizeram É uma história que... e fizeram a música Honky Tonk Women, né? Aí, Aqui. Né? Que é um... Aqui. Mas os ingleses, eles deixam um legado aqui para Matão muito forte, né? Você imagina quem teve a oportunidade de trabalhar na fábrica de óleo, na sua implantação e nos seus anos de funcionamento. Aquilo lá foi um Senai que, sabe, com os mestres da Revolução Industrial. Mas eles vieram aqui só a negócio, porque onde é que estão os sucessores deles morando em Matão? Tem? Não. É isso que eu pergunto. Eles vieram só a negócio, porque residir aqui, a menos que tenham feito isso naquele tempo, no momento você não tem mais descendentes. Depois que a companhia acabou, poucas famílias ficaram aqui, né? O Vise ficou, o Ren ficou, pai do time, o seu Grossman ficou, porque o seu Grossman ele adquire a fábrica de óleo a partir do momento que houve a venda para o Dr. Walter Moreira Salles. Aí ele toca a fábrica de óleo até 1970. Uhum. Mas os ingleses, eles, por exemplo, eu não tenho documento, mas a Fazenda Cambuí ganhou prêmio de honra ao mérito do Butantan 1950, 1951 e 1952, por ser a fazenda que mais enviou espécie de cobra para o Butantan. Tinha muita cobra em Matão. Nos cafezais, né? Ainda tem, né? E eles tem não cobras aí. tem. E eles não deixavam matar. É. Eles não deixavam matar. Eles faziam um funcionário capturar, essas cobras vinham para um almoxarifado, entravam na estação de Turiba aí, de trem, iam de trem até São Paulo. Bom, gente, a história... Ficaríamos aqui mais, e seria justo se ficássemos, mais horas e horas e horas contando essa história toda que é do conhecimento do Dude. Mas acho que valeu para a gente marcar esses 100 anos e, mais do que isso, que essa entrevista sirva de reflexão para essa história toda que há várias pessoas que podem contar, mas não podem... Elas precisam ser reunidas aí por alguma liderança no setor cultural, enfim, e serem todos esses conhecimentos aí reunidos aí para a posteridade. Muitos dirão, vocês ficam falando de história aí, rapaz, eu estou preocupado com a história, meu negócio é o presente, não sei o que, meu amigo, o povo que não conhece a própria história, não conhece o presente, tem futuro duvidoso. Né? Alguém já disse que quem não conhece a história tende a repetir, por exemplo, os erros. Né? Eu não me lembro quem foi, se foi o Nelson Rodrigues. Eu não me lembro quem que escreveu isso aí, mas é verdadeiro, né? E é isso. Então é preciso contar um pouco dessa história, e assim fizemos, marcando aqui esse centenário
da Companhia dos Ingleses, não seria possível sem ele, que é certamente o grande conhecedor dessa história, que é o Dude Scuti, que contribuiu com isso e pelo que nós agradecemos, Dude. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou à disposição aí. Muitas pessoas me procuram para visitar a fábrica. Se eu deixar a porta aberta, eu não consigo de fim de semana. Tem gente que toca campainha, eu queria ver, meu avô trabalhou aqui e tal. É mesmo? Recebo muita gente lá, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que acho que todos fariam. O que tem lá dentro? Então, eu tenho uma pequena indústria lá hoje, né? Um engenho de álcool de cereais, mas é bem pequeno, até ocupa uma área assim meio distante, que ocupa um barracão apenas da antiga fábrica. E a gente aluga os barracões para depósito. Nunca deixamos ninguém interferir na parte arquitetônica. Já perdemos oportunidades de outros investimentos lá, porque a pessoa queria transformar o barracão. A gente nunca deixou. O interessante é que a fábrica ela está igualzinha. Ela está igualzinha. Ela não mudou em nada. E mais interessante que isso, além da parte arquitetônica, tem toda a parte de mobiliário, tem toda a parte de livros, tem toda a parte de documentação. Então é um conjunto único que você não consegue encontrar por aí. Você pode até ter uma parte arquitetônica em algum lugar, mas não tem toda a parte interna que... Então eu tenho acervo de foto, tenho acervo de máquinas, de mobiliário, fichas de funcionários. A coisa tá bem completa. A única coisa que falta lá são as máquinas que faziam óleo. O resto é tudo lá. E eu tenho correspondência do Dan Aggard, que era o gerente geral, comprando essas máquinas no exterior. Eu tenho um conjunto dessas correspondências. Isso tudo é um acervo. E tem o catálogo, que a gente falava, catálogo dessas máquinas. Puxa vida. Então a fábrica está praticamente Pois completa. mantida, né? Sr. Dude Scuti. É isso daí. Muito obrigado. Aproveitando aqui a Companhia dos Ingleses. Dude Scuti, obrigado mais Eu que uma vez. agradeço. Eu que agradeço. Foi Estou à muito boa disposição. entrevista, muito Se vocês proveitosa. quiserem ir lá dar uma volta. Eu pensava nisso enquanto você falou, mas não vai faltar oportunidade em breve, viu? Um grande abraço, muito obrigado, Dude. Valeu.